Olá pessoal, bem-vindos à aula 31. Vamos falar sobre as forças que estão envolvidas em um movimento de rolamento. Bom, imagine a seguinte situação: tem uma força atuando sobre a roda, ok? Isso vai fazer com que ela acelere o centro de massa, vai implicar que ela gire mais depressa ou mais devagar, se a força for contrária ao movimento, e isso vai implicar uma aceleração angular, ok? Nessa roda. A questão é o seguinte: isso vai fazer esse aumento da aceleração dessa roda vai fazer com que esse objeto tenda a deslizar, ok? Para evitar que ele deslize, tem que ter uma força de atrito aqui para produzir um torque contrário e fazer com que com esse objeto não deslize. De fato, a força responsável aqui para fazer com que a roda não deslize é a força de atrito estático. Não pode ser dinâmico, porque o dinâmico toca várias vezes no mesmo ponto e o objeto teria esse ponto teria movimento. Não tem movimento. Lembra que a velocidade dele é zero, a gente viu isso na aula passada. Bom, então a condição para não deslizar, ou simplesmente a gente chama de rolamento suave, é o seguinte: precisa ter uma relação entre essa aceleração linear e a aceleração angular. E essa relação vai ser dada dessa forma: a aceleração do centro de massa tem que ser igual à aceleração angular desse objeto vezes o raio dele. Obedecendo essa relação, a gente não vai ter deslizamento. Do mesmo modo, a velocidade do centro de massa tem que ser igual a ômega-r. Com essa condição, o objeto rola sem deslizar, sob efeito aí de uma força de atrito, por exemplo. Ok? Nesse caso. Bom, vamos ver aí de fato como é que atuam essas forças em um caso particular. Vamos ver primeiro o plano inclinado. Então imagine a seguinte situação: a gente solta uma roda aqui. Sobre essa roda vai atuar a força peso sempre para baixo. Tem uma componente da força peso, a gente já viu isso em plano inclinado. Aqui é P cosseno, se o ângulo θ está aqui. Aqui é P seno do ângulo, ou força gravitacional vezes seno, que é quem faz esse objeto acelerar na direção do movimento. Ok? Contrário a esse movimento, tem a força de atrito, que vai atuar aqui nesse objeto. Como ele está tocando em um ponto da superfície, tem uma força normal, que vai se equilibrar aqui com P cosseno. Mas se esse objeto rotaciona sem deslizar, tem um torque sendo produzido aqui. Olha aqui, raio, força de atrito. Raio, força de atrito tende a fazer esse objeto rotacionar. Então, vamos equacionar para tentar achar a aceleração desse objeto. Se fosse um objeto que desliza ou simplesmente desce sem rotacionar, a gente fez esses cálculos lá para um plano inclinado. Por exemplo, se está apenas sobre a ação da força peso, dessa componente da força peso, a aceleração seria g seno do ângulo. Mas qual seria a aceleração nesse caso envolvendo a rotação? Bom, para isso, a gente vai ter que utilizar as forças de rotação, somatório das forças usando a lei de Newton, para a rotação e para a translação. Então vamos lá. No caso da rotação, o somatório dos torques. Em x, porque em y a gente já sabe que vai ter aqui ó, a normal igual a fg cosseno. Mas o que é que tem em x? Vamos supor que nosso eixo x está definido para baixo. Então a gente tem fg cosseno menos a força de atrito estático é igual a ma. Ok? É a equação que a gente tem. Para a rotação, somatório dos torques é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Quem é o único torque que tem aqui? Raio, força de atrito. Então, o torque produzido pela força de atrito. R vezes a força de atrito, que está perpendicular. Então, é R VEC F. Nesse caso, RF seno do ângulo, mas o ângulo é 90, então RF é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Ok? Então, a gente tem que a força de atrito é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular dividido pelo raio ao quadrado. Opa, perdão. Aqui é a aceleração angular. Aqui já é a aceleração linear. A condição de deslizamento, de não deslizamento, é que a aceleração angular seja igual a linear sobre o raio. É daí que veio esse raio ao quadrado, ok? Essa letra não é igual a essa. Aqui é um alfa, aqui é um A, certo? Aí agora eu vou pegar essa força de atrito e substituir aqui. Vou ficar com... Então a lógica é sempre a mesma. Somatório das forças, somatório dos torques, combina as duas equações, ok? Então eu tenho mg seno do ângulo menos
momento de inércia do centro de massa vezes aceleração linear dividido pelo raio ao quadrado é igual a massa vezes aceleração linear, ok? Passa aqui o termo que tem aceleração para a direita. Repetindo aqui a expressão, a gente pode colocar a aceleração em evidência. Aí eu só passei o que estava à direita para a esquerda e o que está à direita para a esquerda. Então aqui fica a aceleração que multiplica momento de inércia do centro de massa sobre mr ao quadrado mais 1, e isso é igual a g seno de θ. Então quem é a? G seno θ dividido por isso daqui, ok? Essa é a aceleração de um sistema que rotaciona sem deslizar e está sujeito aqui à ação da força-peso e do atrito, ok? Em um plano inclinado. Então essa aqui é a nossa aceleração, certo? Observem que se a gente não tivesse a rotação, esse termo seria igual a zero. Ficaria A igual a G seno do ângulo, que é a aceleração de um objeto que desliza num plano inclinado sob a ação da força-peso apenas. Ok? É isso aí, certo? Vamos ver um outro caso. Então, quais são as forças que atuam no ioiô? Então, o ioiô está aqui um objeto, a corda está enrolada num cilindro menor aqui, que eu vou chamar de R0. Então, para nossos cálculos, o torque vai atuar aqui, é um torque nesse cilindro menor, certo? Bom, e vamos estudar quais são as forças que atuam. Então, a gente tem, esse objeto está descendo, então, ele sempre vai estar sob a ação da força-peso para baixo. Mas ele não cai de vez porque tem uma corda, então tem a força de tração para cima. Já sei que, utilizando a segunda lei de Newton, somatório das forças, que nesse caso é em Y, é força-peso para baixo, menos tração igual a MA. Ok? Já sei disso aí. Mas, além disso, esse objeto rotaciona. Então, ele vai estar rotacionando sob a ação de um torque. Qual é o torque? Aqui está o centro de giro. A gente tem um braço, que é o R0, e a força, que é a tração. Nesse caso não tem atrito, nesse caso é a tração. Então, bom, aqui fica mg menos t igual a ma. No caso do somatório dos torques, a gente tem R0 vezes t, que é a tração, é igual ao momento de inércia do centro de massa, vezes a aceleração angular. Ou seja, a tração vai ser o momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração escalar sobre R0 ao quadrado. Lembre que aqui, mais uma vez, eu substituí a aceleração angular por aceleração escalar, no caso linear, sobre o raio. Ok? Essa é a condição de não deslizamento, certo? Substituo agora a tração aqui, mais uma vez, e tenho um mg igual a menos momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração linear sobre o raio 0 ao quadrado, isso é igual a ma. Ok? Passa isso aqui para a direita, positivo, está aqui de novo, coloca o A em evidência, mesma coisa que a gente fez no outro exemplo, e passa dividindo, está aqui a aceleração no caso do ioiô. Veja que não tem um ângulo, porque não tem plano inclinado. Então, é G dividido pelo momento de inércia do centro de massa, dividido pela massa, sobre o raio menor aqui ao quadrado, mais 1. Está aqui nossa aceleração no caso do ioiô. Ok? Então, qual é a minha recomendação para vocês trabalharem as forças que estão envolvidas em um rolamento? Utiliza a segunda lei de Newton, aí você vai verificar se é em x ou se é em y, e descreve a equação o máximo que você puder. Depois você faz segunda lei de Newton para rotação, e vai achar somatório dos torques, descreve as equações até o final. Combina as duas equações que vai sair a aceleração que a gente espera, ok? Se eu quiser depois voltar e descobrir, nesse caso, quem é a tração, eu pego a aceleração e volto para a equação original que tinha a tração envolvida, certo? Vamos ver um exercício, então. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma roda que está sujeita aqui a uma força constante horizontal de 10 newtons. Essa roda tem uma massa de 10 kg e um raio de 0,3 metros, ok? A roda rola suavemente na superfície, então a palavrinha mágica para eu saber que a aceleração linear é igual a angular vezes o raio. Na superfície horizontal, e o módulo da aceleração do centro de massa, ele já deu a aceleração linear, 0,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Se esse objeto está rolando, então com certeza tem um atrito aqui produzindo esse torque para poder ele fazer esse rolamento, certo? Então tem que ter
se ele está fazendo a rotação, a gente deve ter um torque aqui para poder fazer ele rolar. Bom, então pergunta, na notação de vetores unitários, qual é a força de atrito que age sobre a roda? Bom, então deve ter uma força de atrito. Vamos ver quem é essa força de atrito. Então eu vou usar a segunda lei de Newton para translação, certo? Eu tenho uma força para frente, que é a que está fazendo ele se mover, uma força que se opõe, que é a força de atrito, que não está aqui representada, é igual a MA. Então o que vai ser a força de atrito? F menos MA. A força ele deu, vale 10 newtons, a massa ele deu, vale 10 quilos, a aceleração ele deu 0,6 metros por segundo ao quadrado, achei o atrito. Então, nesse caso, atrito de 4 newtons, ok? Na letra B, tá aqui, ele pede na notação de vetores unitários. Como isso aqui é um vetor, se eu definir o eixo x para frente, essa força de atrito vai estar apontando para trás, é um menos. Então, menos izinho, ok? Então, menos 4 newtons i. Para calcular o momento de inércia, que é a pergunta da letra B, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton para rotação. Você poderia pensar, professor, isso não é um disco, eu não posso usar meio de mr ao quadrado? Não, não é um disco homogêneo. Tá vendo aqui que tem buracos? Eu não sei como é que são esses formatos dos buracos, eu não posso calcular o momento de inércia usando meio de mr ao quadrado. Aquilo só vale para um cilindro cujo eixo é o eixo central, ou um disco, certo? Desde que ele seja homogêneo. Aqui não é homogêneo, claramente. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton para rotação. Então, a gente tem somatório dos torques é igual a Iα. O único torque produzido é RF. Então, R, que é o raio, F, que é a força de atrito, é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular. Momento de inércia é o que eu quero. Então, eu tenho Rφ igual a ICM a escalar sobre o R, porque ele me deu a aceleração escalar. Perdão, a aceleração linear. Então, eu posso isolar aqui o momento de inércia, vai ficar o quê? Vai ficar R ao quadrado vezes a força de atrito dividido por A. Eu já tenho os valores de A, que ele deu no problema, 0,6 metros por segundo ao quadrado. A força de atrito eu encontrei na letra A, que é 4 newtons. O raio é 0,3 metros. Substituindo, eu obtenho um momento de inércia 0,6 kg metro quadrado. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.